Tudo bem, irmãos? Vamos para o estudo da Palavra de Deus. Então nós vamos falar hoje o chamado de Deus para o arrependimento. Isto está no livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Na Fiel, a página é 1012, 1012. Tem alguma Bíblia aí perto para você acompanhar? Irmão, se não tiver, a gente arruma aí, tem Bíblia no banco aí. Aí, ó, aqui tem uma aqui, ó. Está perto do irmão. Zacarias. Diz que cada nome dos livros da Bíblia tem um significado. Este aqui está escrito em cima: lembrado do Senhor, Javé se lembra. Zacarias, ele é pertinho do Evangelho de Mateus lá. Tem Malaquias, Zacarias, para trás de Mateus. Penúltimo. Só voltar. Acharam? Chama, Jacira. Anda. Aqui dentro do Zacarias, um aqui no primeiro É Zacarias. Eu lembro uma vez que eu estava. Ele é o penúltimo livro do Antigo Testamento, né? E eu lembro que eu estava, não vou falar o nome do pastor. Ele falava vocês, Zacarias. Aí eu falei porque está perto assim, né? Falei, bom, Zacarias eu não achei aqui, eu achei Zacarias. Fica aqui, mas deve ser parente, né? Zacaria. Então, vamos ler. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho do Baraquias, filho de Ido, dizendo: irou-se o Senhor muitíssimo contra vossos pais. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. E não atenderam, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas têm que viver para sempre? Mas as minhas palavras e os meus regulamentos, ou a outra diz estatutos, que ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram a vossos pais. Por isso voltaram eles e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nós, tratar conforme os nossos caminhos e conforme as nossas obras, assim ele fez conosco. Amém. Então nós vemos aqui no versículo 1, o livro de Zacarias. Toma água, ficando rouco com a voz. O livro de Zacarias foi escrito por ele mesmo, o profeta Zacarias. Provavelmente também no mesmo tempo do livro de Ageu.
aproximadamente no ano 530 antes de Cristo. Imagina só, 530 antes de Cristo. Mais velho que o Brasil, nosso país, né? E o seu ministério profético e o de Ageu seriam os últimos, com exceção do de Malaquias, quer dizer, fora de Malaquias, né? Que o qual aconteceu aproximadamente 100 anos mais tarde. Depois disso, Israel seria submerso ou seria coberto na escuridão, quer dizer, numa noite de silêncio profético, sem profecia, que duraria cerca de 400 anos. E o advento e a vinda de João Batista, quer dizer que era o precursor de Jesus Cristo. O precursor é o que veio antes. João Batista, ele veio na frente de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele romperia esse silêncio. Ele viria para preparar os corações dos homens. Ele vinha para falar de Jesus. Ele veio e fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 2, capítulo 3 de Mateus, que ele veio preparar a vereda. Ele veio preparar veredas, o caminho para o Senhor. João Batista, ele veio para... Que caminho é esse que ele veio preparar? Você acha que foi João Paulo que mencionou isso? Ele foi até chegando, né? No caminho, ele veio preparar o coração das pessoas, dos homens. Ele veio preparar o coração do homem para o Evangelho entrar. Ele veio primeiro. O precursor de que ele veio para preparar veredas, ou caminhos. Veredas quer dizer um caminho estreito. Não veio preparar um caminho largo. Um caminho duplo, faixa dupla. Ele veio preparar os corações. Mas como? Pregando no deserto da Judeia, diz lá, né? Pregando sobre o quê? O arrependimento. Pregando sobre o arrependimento. Ele fala assim, para endireitar as suas veredas. Então, João o Batista preparando o caminho para as pessoas, para o arrependimento. Veio na frente de Jesus. E Zacarias também, ele começou o seu ministério uns 2 meses depois que Ageu começou a profetizar, está em Ageu 1:1. Você vê que o ministério não para. Quando um cumpre o trabalho de um, continua outro. Irmãos, amigos, ninguém é insubstitutivo. Quer dizer, não, eu sou importante, tirou tudo, não. A igreja de Cristo, ela tem o seu pastor, ela tem o seu líder, tem. Mas ninguém é insubstitutivo, quer dizer, ninguém é pastor nenhum, pregador nenhum, pode dizer assim, o que eu faço o outro não faz. Ele sai, entra outro. A igreja continua. Se nós formos pensar bem, irmãos, sobre o que quer dizer ser membro da igreja, o que a igreja é? A igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. É o corpo de Cristo. E Cristo, ele é o cabeça. E os outros é membros. Nós somos membro do corpo. E cada membro do corpo humano, olha, faz uma semelhança do corpo humano. Cada membro tem uma função. Se você vir, você não vai deixar o braço na sua casa. Então, membro do corpo, ele é útil.
Muitos isolam do corpo de Cristo e fica satisfeito que ele é membro. Ah, o meu nome está lá, fica 1 mês, 6 meses ou mais. Aí o dia vem, você mora em outra cidade, mora longe, né? Vou para tomar a ceia. Não está certo isso. Porque membro é aquele, assim, tem o dia da igreja, o dia de reunião, então os membros ele devem estar presentes. Vamos, é o corpo. O corpo de Cristo vai reunir hoje. Cristo é o cabeça. Então nós, cada membro ele deve ter um interesse, falando de nós, por ouvir falar de Cristo, falar da palavra. Falar da palavra dele. Nós não saímos, hoje eu não saio mais para trabalhar. Está fazendo quanto? Até eu trabalhei até quando? Não sei, só fazer já estou quase 10 anos, estou aqui, já 9 anos, 9 e pouco. Mas para trás disso, eu trabalhei, desde 13 anos comecei a trabalhar, até antes, até essa idade. Então, a gente sai no serviço para trabalhar cedo, vai, para buscar o alimento para o cotidiano, para alimentar o nosso corpo. Você precisa trabalhar. E na igreja, no corpo de Cristo, vamos para alimentar a alma, o alimento espiritual. Então todos têm um dever, não vou dizer obrigação, porque ninguém é obrigado, Deus não obriga ninguém. Todos membros do corpo devem estar presentes para louvar e aprender um pouco da palavra de Deus. Aqui no versículo 2, você vê, só fala aqui que o Senhor, ele ficou muito irado, ainda falou muitíssimo irado contra os vossos pais. Aqui Zacarias está falando para, você vê, antes de Cristo, 520, 530 anos antes de Cristo, ele falando para aquele povo, e está falando hoje para hoje também, porque a Bíblia, a palavra dela é viva e eficaz. Então, ele falou assim, ele ficou irado com vossos pais, falando para aqueles no tempo dele, que irado com vossos pais, e à sua disposição presente e o cativeiro passado são evidência óbvia desta triste verdade, que Deus está irado. Não é só aquele tempo, Deus está irado. Os nossos pais, Deus foi pregar no ouvido o evangelho. Nós vemos como que Deus trabalhou, como que eles trabalharam, e nós estamos ouvindo hoje. Um dia, nós não sabemos até quando vai essa vida, esse mundo, a nossa vida, esse mundo. Um dia vão lembrar de nós. Então, porque a palavra de Deus, o ministério do evangelho não para. Se morre a igreja num local, continua no outro local, no outro lugar. Ela continua. A igreja de Cristo. E ele disse aqui no 3, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor dos exércitos. Ele está afirmando, assim ele diz. Ele fala, voltai-vos, falando para eles. E falando, nós hoje lendo Zacarias aqui, que Zacarias morreu. Zacarias, ele está aguardando a ressurreição, o corpo dele está, não sei aonde, mas a alma dele está lá, com Deus. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Do mesmo modo que o povo de Deus afasta de Deus, está dizendo aqui, Deus também afasta. Deus também afasta. O povo de Deus volta para Deus, Deus volta para ele.
E assim diz o Senhor dos Exércitos: voltai para ele, quem lhes abandonou. Abandonou ele, voltando para onde? Para trás, por dificuldade, outros por sentimento. O povo de Deus está falando que volte para mim, Deus está falando. E a palavra voltar aqui para mim fala do arrependimento. A gente só volta, irmãos, quando arrepende. Quando arrepende. Israel, o povo de Deus, como nação, um dia ela vai voltar com arrependimento. Mas isso aí vai ser nessa segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda. Quando Cristo vier. Quando Cristo vier. Ainda hoje, lá em 2 Tessalonicenses fala: o que detém? Tem uma coisa que detém, que chegar, vai ser tirado. Quando o que detém, lá o apóstolo Paulo fala, do meio será tirado. Agora precisa ver quando que vai ser tirado. Uns entendem que é no início da grande tribulação. Mas não é no início. Isso vai ser no último dia. Porque quando o Senhor vier na glória, quando Ele vier com os santos, olha, por exemplo, o mundo está aqui, ó, esse mundo. Vamos para o céu, está aqui. Quando o Deus vier, Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele vier para nas nuvens, isso no último dia. E fala que nós não precederemos aos que dormem. Os que estiver vivos na época vão ressuscitar. E os que estiver vivos na época vai ser transformado no abrir e fechar de olho. Ele sobe nas nuvens. Eu já ouvi alguém pregar que depois fica 7 anos lá, falando do início, né? 7 anos, depois tem a grande tribulação, depois desce. Não, eu creio que vai ser assim, ó. Está lá. Quando nessa coisa tão assombrosa, fantástica que vai acontecer, o remanescente de Israel, que fala que é das 12 tribos, de cada tribo, dá 144 mil. 144 mil não é muito. Quantos mil habitantes tem em Bauru? Não tem mais de 300, 400? Eu não fiz a conta, mais ou menos, tinha 300, agora tem mais, né? Quase 600. Quase 600, ó. E aqui fala da nação, 144 mil judeus. Quando eles veem aquele fenômeno e vê Jesus nos ares, eles vão converter pela vista, porque eles viram Jesus. Aí, e muitos gentios, nações estrangeiras. Olha, irmão, eu acredito, isso é uma coisa, não diz o bom fé, não vou ser dogmático nisso. Talvez eles, no início, eles aceitam o sinal da marca da besta, porque são ímpios. Os cristãos conhecem os salvos, mas os ímpios não. Mas se eles converterem, você acha que o sinal de Deus, o sinal da besta vai atrapalhar? Você acha que o cristão hoje, um cristão que tem cheio de tatuagem, ele se converte, ele vai tirar a tatuagem? Ele não vai se salvar? Não tem pecado que o Senhor não perdoa. E as nações, aí fala lá, com o assopro da sua boca, diz que no original, o grego diz assim, o fôlego de Deus, assim como Deus soprou na narina de Adão, com o assopro que ele dá no anticristo, ele derrota o anticristo, mata os inimigos. Não vai ficar nada, ninguém, tudo ímpio vai morrer tudo. Aí ele desce aqui na terra com os santos, né?
E aquele que converteu na hora, ele não vai subir junto ao novo lá. Ele está como nós estamos aqui, só o corpo glorificado. Desce, ele estabelece o seu reino. O reino milenar vai ser aqui, neste mundo. Não vai ser em outro lugar separado, é aqui e continua. E depois tem 1000 anos. E vai entrar uma população nesse último dia que acontecer isso. Pode ser um dia longo. E vai muitos convertidos, muitos estrangeiros, vê a conversão de Israel, porque vê Jesus. Aceitou. Se quer mais que Tomé, sendo salvo, quando falou que Jesus tinha vindo, ele não acreditava. Falou, tenho que ver ele para crer e pôr o dedo. Por quê? Que nem que ele vê, se não passa o dedo, não acreditava. E Jesus, ele está com as marcas lá. Jesus. Agora nós cristãos, aquele morreu uma pessoa que não tem braço, aleijado. Ele vai ressuscitar perfeito. Agora Jesus tem para ele mostrar, ele vai governar para ele mostrar, não sei como vou entrar esse assunto agora. Para ele mostrar a marca, para você olhar, lembrar que ele morreu, que ele sofreu o castigo, ele foi crucificado. Ele está com a Samaria, ele está lá. E também pensando bem, depois a última etapa é o novo céus e a nova terra. Novos céus, céu continuo, e nova terra. Jesus habitando, nosso corpo glorificado, habitando na terra, e Deus está nos céus. Deus é Espírito. Eu acho que nós nunca vamos ver Deus. Vamos sentir a presença dele, vamos ver Jesus. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Vendo Jesus, eu estou vendo o Pai. Não é? Então aqui, ele diz assim, voltai para mim. Ele fala do arrependimento. Tem muitos hoje que não querem voltar em arrependimento, assim como eu falei dos judeus, a nação. Quando eles verem, eles vão arrepender. Falar, esse é o Messias que nós estávamos esperando, que o anticristo, o homem do pecado que fala em Tessalonicenses, que a nossa reunião com ele não será assim que antes que aconteça tudo aquilo que está lá, vai passar, vai ser protegido, a igreja vai passar, no último dia que ele vai ser tirado, a palavra Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, habitado no crente, no cristão, e aí você está com o corpo glorificado, aí tira, vai ficar só os ímpios, aí eles vão converter. E depois vai longe, depois acabar o milênio, tem aí soltos, e Satanás vai ser preso no milênio, não vai ter mais soltos, os animais vai ser doce, não vai ser mais ferozes. Então é que disse aqui, voltar em arrependimento, mas um arrependimento sincero, com seriedade. Para Deus não precisa ser sincero, porque Deus o conhece, se você não é. Agora nós vamos ver a sinceridade da pessoa, os frutos das pessoas, se são convertidos ou não são convertidos. Jesus não precisa, Deus não precisa, Ele conhece antes de nós nascermos. Tem que ser arrependimento, que nós falamos hoje, com sinceridade de coração. Não é só para agradar. Eu vou na igreja porque eu gosto do irmão, eu me dou bem com o meu irmão, eu me sinto bem, eu gosto daquele, eu gosto daquele, vou com mais jeito daquele. Não é assim a igreja, irmão. Nós temos que vir, creio que os irmãos, o pequeno rebanho que nós temos aqui, venha por causa de Cristo. Porque se não fosse por causa de Cristo, já tinha morrido, já tinha fechado as portas. Venha por causa de Cristo. É isso que nós devemos. Não olhar para quem vem pregar. Não foi o irmão que citou esse dia aqui, alguém que ligava, quem é que vai pregar? Então não está indo por causa de Cristo. A mensagem é mensagem, está falando usando da Bíblia. E isso. Então, um coração, e não somente sincero, não somente exteriormente, só na parte de fora,
interior, é lá dentro. Se não mudar lá dentro, não muda a parte de fora. Se a pessoa não tiver força, não é força, a força que nós temos é do Espírito Santo, é de Deus, para perdoar alguém, quando você é ofendido, quando você é criticado. É o Espírito Santo, é quem mora, ele mora dentro de nós. Então, agora aqui no 4 ele fala: não sejai como vossos pais, aos quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha bem, ele afirma isso. Assim diz. Zacarias, não é eu que estou dizendo. Então nós usamos: assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertei-vos. A palavra é essa: convertei-vos. Agora, ele fala: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos. Deus abomina os maus caminhos. Então, o cristão, ele não para no mau caminho. Ele pode cair assim, ó, dá uma escorregada, ele volta aqui. Ó, que nem está isso aqui, ó, tá vendo? Cheio de curva aqui. A nossa caminho é assim, ó. Mas não fica direto no mau caminho. Você dá uma escorregada. Tropeça, mas não cai, não fica prostrado. A Escritura não diz: o cair é do homem velho, velha natureza. O levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se você só cair, ficar caído, não é do homem. A hora que levanta, é de Deus, pertence a Ele. É com Ele, é Ele que levanta, nós não levantamos. E fala também das vossas más obras. Maus caminhos é o caminho que você está seguindo, e as más obras, coisas que você faz. Às vezes você anda no caminho que não é bom. Mas às vezes também você além de andar no maus caminhos, e faz, pratica más obras. E não atenderam, nem me escutaram, diz o Senhor. Profetas, ele está dizendo que profetas anteriores ao cativeiro. Isto teria incluído Isaías, vamos ver, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, etc. Todo pregaram, todo falaram, não ouviram e não atenderam o seu chamado para voltar, para converter. Nem me escutaram, diz o Senhor, falando para eles, povo do coração duro. O próprio povo dele, para quem ele veio, para quem ele amou, coração duro, crucificou. Crucifica-o. Os homens prestam atenção a outros homens facilmente. Quer ver, dá atenção quando outro homem está falando, coisa política, futebol, tudo, qualquer coisa, mas não no Senhor. Falou no Senhor, joga água no fogo. Presta atenção, os homens gostam. Você quer ver se arrumar bastante amigo? É não falar das coisas de Deus. Vou contar para vocês o que aconteceu hoje à tarde, mas não vou falar quem, vocês conhecem. Eu vinha vindo da caminhada, tinha um carro parado assim, motorista, certo, outro trabalha com ele, gosta de acontecer com o Paulo, que é bom para contar essas coisas, acontece com ele, mas hoje aconteceu uma boa comigo. A mulher falou: cuidado, hein, você vai apanhar para o caminho. Apanhar, ela falou: cuidado com uma encrenca aí. Então, eu ia indo, caminhando. E a conversa, o cara saiu, despediu dele, me dá R$2, me dá. E saindo, indo embora. Ele falou: me dá R$2 aí. Ele falou: eu dou R$2 para comprar uma Guaraná, dou dinheiro para você comprar Guaraná, mas pinga não. Ele ia indo. Aí eu passei, cumprimentei, passei.
Quando chegou no instante, ele falou, mãe, ó, eu estou pedindo trabalho para ele, vou embora no sítio com esse frio. Senhor, ele foi me dar R$2 para uma pinga para esquentar. Eu falei, não, ele está certo. É pecado, a pinga faz mal. Aí ele gritou, irmão, eu estou falando que Guaraná para ele eu dou. Eu tinha escutado, Guaraná eu dou. Ele saiu. Eu falei, não, ele está certo. Pronto, vim caminhando. A mulher falou, você vai entrar, porque se não mexer comigo, eu não respondo. Seja lá o que for, pode falar o que for. Mas perguntou para você, perguntou para mim a tua opinião, eu não vou ignorar, eu vou responder. Então, ou agrada ou não agrada. Vai deixar se passar quieto. Então, os homens prestam bem atenção um no outro, mas não prestam atenção no Senhor, não quer ouvir o Senhor. E a frase aqui, escrita aqui nesse versículo aqui, 4, convertei-vos agora os vossos maus caminhos e as vossas más obras, caracteriza o resultado do verdadeiro arrependimento. De outro modo, se não for arrependido, se for emoção, não é verdadeiro. Não é. É falso, é vazio. E entra muito nas igrejas desse jeito. Aceita o apelo através de emoção. O que não é arrependido, ele não gosta do culto, ele não gosta da palavra de Deus. 5. Vossos pais, onde estão? Ele está perguntando, morreram, onde estão vossos pais? E os profetas que tem que viver para sempre? Quer dizer que o que pregar tem que viver para sempre? Claro que não. Tanto pregadores como os ouvintes morreram. Então, tanto um como o outro morreram. O único que vive, quem é? Cristo. Ele está vivo. Se confiar em homem, não vai confiar nem nos profetas, nem nos apóstolos, porque eles não salvam ninguém, eles não salvaram nem eles. É Cristo. Então falou, tudo morreram, o pregador morre, quem ouve a palavra morre, o pastor morre, assim vai por diante. Mas a mensagem dos verdadeiros profetas, essa não morre, ela é viva, porque a palavra do Senhor, ela é divina. Quando está falando da palavra de Deus, que quando ele falou para eles, a palavra, ela não estava morta, eles morreram, mas ela não está morta. Portanto, o juízo predito alcançou a Jerusalém, e ela foi levada ao cativeiro, pagou caro. Então, e a pergunta também, seus pais onde estão? Para onde foram? A conclusão triste daqueles que não dão atenção à palavra do Senhor, para onde que eles foram e para onde que vão? É triste, é o caminho sem volta. Depois que morrer, partir dessa vida sem Cristo, não tem volta. Nós não temos que olhar para trás, olhar para outros. Segue-me tu. Jesus disse isso. Segue-me tu, não fica olhando para o outro. Às vezes começa a olhar muito. Versículo 6. Mas as minhas palavras e os meus regulamentos, quer dizer, estatutos, que ordenei aos meus servos, os profetas, quer dizer que ele ordenou tudo para os servos, os profetas. E hoje os pregadores não alcançaram vossos pais, eles não alcançaram. Por isso voltaram eles e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar conforme os nossos caminhos e conforme as nossas obras, assim ele fez conosco. Deus trata conforme trata ele. Se você se nós somos um filho obediente, ele vai tratar nós, porque nós procuramos eles. Se nós der a costa para ele, ele vai também. Deus não precisa de nós, ninguém. Deus não precisa, Jesus não precisa. Nós que precisamos dele. Então, contudo, as minhas palavras e os meus regulamentos, os estatutos, aqui está falando da lei de Moisés, né? E da palavra dos profetas.
como foram dadas pelo Senhor também. Não alcançaram vossos pais? Fez a pergunta. Significa os castigos ameaçadores. Mesmo que tenha demorado, por fim, não alcançaram os pais. A frase também no meio do versículo 6. Por isso voltaram eles e disseram. Significa que somente os judeus, os quais Zacarias estava ministrando, voltaram e reconheceram que as ameaças tinham sido plenamente cumpridas. Não significa que em seu relacionamento ou reconhecimento eles pensavam em fazer a vontade do Senhor, pois a sua longa demora para reconstruir o templo comprova isso. Demoraram para reconstruir. E também no final um dia vai ser reconstruído. Aí já está perto do fim. Então aqui ele fala que no 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho do Ido, dizendo: irou-se o Senhor muitíssimo contra vossos pais. Então o Senhor irou. O Senhor castigou. E Ele castiga. Morrer não tem perdão. Vai para o inferno mesmo, não tem perdão, não tem que rezar depois, fazer penitência, clamar a Deus para quem morreu. Não. Rezar, orar, reza é uma coisa decorada. Orar é uma coisa que você fala com Deus. Falar com Deus, pedir para os vivos. É isso que nós fazemos. Enquanto há chance, para tempo de arrepender. Amém? Que Deus abençoe todos nós. Vamos cantar o hino 259. Os irmãos estão gravando os hinos, né? Então, vamos?
Vamos agradecer a Deus. E sexta-feira, a vez do irmão Paulo pregar. Se Deus permitir, que Deus abençoe ele. E nós que vamos ouvir também. Que Deus nos guarde no livro do mal. Seja tudo feito à vontade de Deus.